Olá pessoal, nessa segunda aula da semana vamos discutir as infecções bacterianas do trato respiratório inferior. Bom, gente, então as infecções do trato respiratório inferior, tá, elas são a principal causa de morte em todo o mundo, gente, por agentes infecciosos. Então, né, das doenças infecciosas, a que mais mata são as infecções do trato respiratório inferior. Elas podem ter várias etiologias, né, bactérias, vírus e fungos. E isso, obviamente, né, também traz uma complexidade maior para o diagnóstico. E a fonte do micro-organismo causador, a gente falando agora das bactérias, né, ela pode ser endógena, né, ou, por exemplo, ela faz parte da microbiota, da orofaringe, ou então o que a gente chama de pneumonia hematogênica, né? Ou seja, a bactéria vai causar outra infecção, vai cair no sangue e consegue chegar no pulmão, né? Por ser um órgão ricamente vascularizado, ou pode ser exógena, né? De outra pessoa passar para o indivíduo. E as principais manifestações clínicas, gente, são a traqueobronquite e as pneumonias. Então, esse slide eu só estou mostrando para vocês as principais causas, né, de morte no mundo, tá? E como vocês podem ver aí, né, a maior parte das doenças das mortes são de doenças cardiovasculares, mas se a gente olhar, né, das infecções, tá? As infecções respiratórias, elas são as que mais causam morte, tá, no mundo. E dentre elas a gente tem, né, as infecções respiratórias bacterianas. Bom, aqui eu estou mostrando uma tabela, tá? Essa tabela eu tirei, gente, daquele PDF, tá? Que eu mandei para vocês, da Anvisa, né? O manual da Anvisa para controle de infecção hospitalar. E essa tabelinha a gente mostra os agentes mais comuns causando a pneumonia da comunidade, tá? Ou PAC, né? Pneumonia adquirida na comunidade. E como vocês podem ver aí, a gente vai ter uma grande prevalência do Streptococcus pneumoniae, tá? Que pode ser responsável por até 60% dos casos. Em segundo lugar, a gente tem os Staphylococcus aureus, tá? Mas vocês veem aí que é uma prevalência bem menor, tá? Geralmente é considerado como grupo, né? Também muito importante os anaeróbios da cavidade oral, né? Por aspiração e também as chamadas, né, bactérias atípicas, tá, gente? Por exemplo, a clamídia, né, a Chlamydophila pneumoniae, mudou o nome da espécie, né? O Mycoplasma pneumoniae, tá? Então esses seriam os agentes principais causando pneumonia na comunidade. E por outro lado, a gente tem, né, as pneumonias adquiridas na comunidade e a pneumonia adquirida no hospital, tá? É, que são as infecções nosocomiais do trato respiratório inferior. A pneumonia de origem hospitalar, gente, é definida como aquela que aparece após um período maior ou igual a 48 horas da admissão do indivíduo no hospital, tá? E o principal fator de risco, gente, nesses casos, tá? Obviamente temos doenças de base que também vão auxiliar, mas o principal fator de risco é a ventilação mecânica, tá? Pacientes que fazem uso da ventilação mecânica, né, têm de 7 a 21 vezes mais risco do que pacientes que não fazem uso da ventilação mecânica de ter uma pneumonia, tá? E as pneumonias hospitalares também, gente, são muito importantes, muito prevalentes no ambiente hospitalar. Elas podem representar de 10 a 65% das infecções em um hospital. E a taxa de mortalidade, né, muito também muito muito alta, né, pode variar entre 13 e 55%, né, então mortalidades muito altas. E além disso, a pneumonia, né, de a origem hospitalar, ela vai aumentar o tempo médio de hospitalização
do indivíduo em uma semana, mais ou menos, tá? Então, aumentando o tempo de hospitalização, inclusive você aumenta a chance do indivíduo adquirir uma outra infecção nosocomial, né? Por exemplo, por infecção do trato urinário, por uso de catéter urinário, infecções de lesões de pele e outros tipos de infecção. Então, elas têm uma relevância muito grande, né, para a saúde pública. E aqui nesse slide eu estou mostrando então a epidemiologia das pneumonias adquiridas no hospital. Eu coloquei epidemiologia Brasil, gente, porém eu estou mostrando dados aí, como vocês podem ver, de um estudo nos Estados Unidos, né, que foi um estudo bem grande, né, foram 4.389 casos, né, que foram isolados esses patógenos. E a gente pode, com alguma variação, tá, gente? A gente pode extrapolar isso para o Brasil também. Né? Os principais agentes, eles vão ser mais ou menos os mesmos. Então, vocês estão vendo aí, ele muda completamente, né, a cara lá dos patógenos que a gente vê na pneumonia adquirida na comunidade. Né? Então, aqui a gente vai começar, gente, a ter maior prevalência de gram-negativos, né, bactérias gram-negativas. Então, a Pseudomonas aeruginosa e o Staphylococcus aureus, o estáfilo, né, um coco gram-positivo, mas a Pseudomonas gram-negativo. A Pseudomonas aeruginosa e o estáfilo aureus fazem quase metade desses casos de infecção. A gente tem uma prevalência muito alta. E depois a gente vai ter outros gram-negativos, né, como o Enterobacter, é uma enterobactéria, a Klebsiella pneumoniae também é uma enterobactéria, o Acinetobacter, né, que é uma bactéria, um cocobacilo gram-negativo não fermentador. Então vocês veem que muda, né, mais para gram-negativos esse perfil, né, de agentes etiológicos quando a gente fala em pneumonias adquiridas na comunidade. Então eu vou começar falando para vocês sobre o Streptococcus pneumoniae ou pneumococo. Pneumococo, gente, é a forma mais comum de pneumonia adquirida na comunidade. Né? A gente viu ali, pode chegar a mais da metade das infecções adquiridas na comunidade. A transmissão dessa bactéria, gente, vai se dar através de aerosóis expelidos por pacientes doentes. Então eles vão liberar aerosóis que, ao serem aspirados, né, vão conter a bactéria. E também pode acontecer por aspiração de conteúdo da orofaringe. Nesse caso, os indivíduos eles são portadores do pneumococo em estado portador são. Ou seja, tem a bactéria na orofaringe, mas não tem doença. E aí essas pessoas, às vezes, por aspirar o conteúdo da orofaringe, né, eles podem aspirar essa bactéria também junto. E aí essa bactéria ia chegar ao pulmão e causar doença. O período de incubação, gente, ele é curtinho, 1 a 3 dias, e depois vão surgir os sinais e sintomas, que seriam a dor torácica, a dispneia, hipóxia, mal-estar e tosse produtiva com escarro mucopurulento. Então essas pessoas elas vão ter a liberação do escarro, né, que vai ser uma amostra importante, né, para a gente identificar essa bactéria. Os fatores de risco para a aquisição dessa pneumonia pelo pneumococo, a pneumonia pneumocóxica, algumas doenças de base, por exemplo, a asma, predispõe mais o indivíduo à aquisição dessa pneumonia. Pessoas tabagistas, pessoas alcoolistas e pessoas que estão sob imunossupressão. Tá? Pode ser por medicação, né, como recém-transplantados, ou pela infecção, pessoas vivendo com HIV. Essa doença ela pode ser limitada ao pulmão, e aí a gente fala em pneumonia simples, ou ela pode, pós-pneumonia, chegar na corrente sanguínea, que aí a gente chama doença invasiva pneumocóxica. E chegando na corrente sanguínea, essa bactéria tem chance de chegar, disseminar
e se espalhar por outros sítios. É muito clássico a meningite causada, né, pelo Streptococcus pneumoniae, a gente vai ver isso ainda. E o Streptococcus pneumoniae, gente, é muito comum ocorrer pneumonia por ele após uma infecção viral, após uma pneumonia viral. E os vírus, né, comumente envolvidos, o influenza e agora também o SARS-CoV-2. Né? Então, pessoas têm primeiro essas infecções virais, a infecção viral já vai causar uma inflamação no trato respiratório inferior e essa inflamação vai prejudicar os mecanismos de imunidade inata e dando a chance para essas bactérias poderem colonizar. A vacinação existe para o pneumococo. Vocês lembram, gente, lá na aula de Streptococcus, né, a gente falou sobre os sorotipos, né, do Streptococcus pneumoniae. Né, a gente tem mais de 90 sorotipos diferentes, né, e elas são definidas pelo açúcar da cápsula. Tá? Lembrando que o Streptococcus pneumoniae, gente, ele não é tipável pelo método de Lancefield. Né, o Streptococcus pneumoniae, né, os demais do grupo Viridans, né, esse grupo de bactérias, esse grupo de Streptococcus, eles não são tipáveis pela método de Lancefield, tá? Mas eles podem ser tipados por um outro método, não tem nada a ver pelo tipo de açúcar da cápsula. E aí a gente tem 4 vacinas, né, disponíveis, uma que protege contra 7 tipos de infecção pneumocócica, uma que é a 10 valente, são 10 tipos, a 13 valente, né, 13 tipos, e a 23 valente, com 23 sorotipos, né, protege contra 23 sorotipos. Obviamente todas essas, né, contêm os sorotipos mais prevalentes. A 23 valente, gente, é a única que não está disponível no SUS, tá? Ela só tem na rede privada. Todas as outras, né, estão disponíveis no SUS e ultimamente está sendo usada a 13 valente, né, que consegue proteger contra mais sorotipos. E geralmente, né, essas vacinações nas campanhas elas são indicadas ou pessoas mais velhas, né, ou crianças mais novas, que seriam as pessoas com maior risco, né, de apresentar uma doença grave ou até mesmo doença invasiva após a pneumonia. Uma segunda espécie muito importante é o Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus, gente, ele pode ser transmitido por aspiração, né, pessoas que são portadoras do Staphylococcus, né, portadores sãos, podem aspirar esse conteúdo da orofaringe, causando essa infecção, ou pode acontecer uma transição hematogênica. O Staphylococcus aureus está causando outro tipo de infecção, uma infecção do trato urinário, uma infecção de pele, e após cair no sangue, causar a bacteremia, ele chega no pulmão, como eu disse, é um órgão ricamente vascularizado. E é uma bactéria muito prevalente, gente. Como eu mostrei para vocês, nas pneumonias adquiridas na comunidade, pode ser até 5% de prevalência do Staphylococcus aureus. E na pneumonia adquirida no hospital, a pneumonia hospitalar, até 20% dos casos podem ser causados pelo Staphylococcus aureus. As populações de risco, gente, são crianças mais novas, né, pacientes com alguma enfermidade subjacente, por exemplo, a asma também pode predispor, e os pacientes também fazendo uso de ventilação mecânica. Tá? Por isso que aumenta tanto a incidência quando a gente compara comunidade com hospital. Os sintomas e sinais eles não são muito distinguíveis, né, de outras pneumonias. A gente a dispneia, a tosse produtiva, né, com a produção do escarro, febre e calafrios. E muito importante, tá, gente? No ambiente hospitalar já é há algum tempo, né? As principais linhagens que causam são as linhagens do Staphylococcus aureus resistente à oxacilina ou meticilina, e ele já
ele já acomete cerca de metade dos casos da pneumonia adquirida na comunidade por Staphylococcus aureus já são causadas pelas linhagens resistentes à meticilina ou oxacilina. Né? Então são linhagens muito importantes, né? Porque são linhagens difíceis de tratar. Vocês lembram que se eu tenho um MRSA ou um ORSA, né, nenhum beta-lactâmico ele funciona, né, em vivo, embora possa mostrar alguma susceptibilidade no TSA. Então são bactérias complicadas de fazer o tratamento. E a pneumonia pelo estafilococcus, gente, também é bastante comum como infecção secundária, né, após uma pneumonia viral. Eu estou mostrando um estudo aí, gente, de 2020, tá, um pessoal lá do Reino Unido, tá, e mostrando, né, quais são os principais patógenos associados a infecções secundárias nos casos de Covid. E vocês estão vendo aí os patógenos, estão vendo dois números, né? Um número barra outro. O número mais da esquerda, né, são dos casos, o número de isolados de casos adquiridos na comunidade, e o número mais à direita dos números de casos adquiridos no hospital. Tá? Vocês estão vendo aí, gente, o primeiro lugar, né, de infecção secundária é a Cândida, né? E, porém, tirando a Cândida, gente, a bactéria que é mais isolada no hospital é o Staphylococcus aureus. Tá? Mais isolada, desculpa, na comunidade é o Staphylococcus aureus. Então, é uma bactéria muito comum causando infecções secundárias em indivíduos na comunidade. Né? O indivíduo tem um caso de Covid, por exemplo, um caso moderado de Covid e se recupera e depois tem essa infecção secundária. Agora passando para os gram-negativos, falando um pouco sobre a Pseudomonas aeruginosa. Ele é um bacilo gram-negativo não fermentador, como a gente viu. A infecção é principalmente nosocomial, como eu mostrei para vocês naquelas tabelas, né? No caso das infecções nosocomiais, a Pseudomonas aeruginosa é o primeiro lugar. A transmissão, gente, pode se dar por aspiração ou hematogênica. E os fatores de predisposição são, na comunidade, gente, doença debilitante, fibrose cística, né? Nós discutimos que os pacientes com fibrose cística têm uma chance muito aumentada da infecção por alguns bacilos gram-negativos não fermentadores, né? Como a Pseudomonas, a Burkholderia. Então a fibrose cística é um fator. E no hospital, né, o uso de ventilação mecânica, uso de catéter endovenoso ou urinário, né, que podem gerar ali uma primeira infecção no trato urinário, ou podem jogar a bactéria no sangue, e daí a bactéria chega no pulmão para causar a doença. E os pacientes imunossuprimidos, né, principalmente aqueles vivendo com HIV não tratado, né? E os sinais e sintomas, gente, também vão ser bem indistinguíveis, tá? Febre, tosse produtiva, mal-estar. A única coisa que pode ser um indicativo, tá, gente, é o escarro esverdeado, né? Vocês lembram lá que a bactéria produz, né, a pioverdina, né, que é uma molécula que vai quelar ferro, vai sequestrar o ferro para a bactéria usar no metabolismo dela. E essa pioverdina, né, ela tem a coloração esverdeada, e a gente viu que algumas amostras podem apresentar. E a pneumonia pelo Pseudomonas, gente, vai ser uma broncopneumonia difusa, com formação de microabscessos e necrose tecidual. Não sei se vocês lembram, né, mas lá na aula dos bacilos não fermentadores eu falei com vocês que a Pseudomonas é muito associada a infecções necróticas, né, devido a várias toxinas que ela produz e vão levar à morte da célula. Então, como vocês podem ver aí ao lado, né, nas figuras, acima você tem uma figura de um pulmão, né, a foto de um pulmão pós-necrópsia, mostrando toda essa área mais central aí, gente, amarronzada, né, a cor mais escura, né, essa área toda aí foi necrose pulmonar causada pela bactéria. Então, acometeu
uma área significativa do pulmão. E no raio-x, gente, a gente pode ver algumas coisas mais sugestivas, né? Vocês estão vendo aí no raio-x a figura da direita, né, mostrando aí uma cavidade, né, esses tais os microabscessos. E aí essa cavidade também vai ter, né, liberação da bactéria e possivelmente é, sangramento também, né, liberação de sangue no escarro. E a mortalidade, gente, pela pseudomonas é altíssimo, tá? Principalmente porque a gente sabe que é muito difícil tratar essa bactéria. Então a mortalidade ela gira entre 60% e 70% mesmo com tratamento com antibióticos, tá? Então essa mortalidade é muito alta, realmente é uma bactéria muito complicada de se tratar. Voltando aí naquele artigo, gente, das infecções secundárias após Covid, né? Se eu falei que o Staphylococcus aureus era a bactéria mais isolada em infecções secundárias e de Covid, casos da comunidade, a Pseudomonas é a mais isolada no ambiente hospitalar. Então a Pseudomonas ela é uma das mais frequentes causando infecções bacterianas secundárias em pacientes com Covid. E isso pode, obviamente, né, ser um dos fatores também que vai desencadear a tempestade de citocinas e vai levar o paciente ao óbito, tá, pela síndrome aguda respiratória grave. E então a Pseudomonas, né, junto com o áureo, são bactérias muito importantes, né, nesse caso. Só dando um exemplo, tá, gente, porque é o que a gente está vivendo agora mais duramente, né? Mas pode acontecer também com infecções pela influenza, pelo vírus respiratório sincicial, enfim. Tem várias infecções virais, né? E depois você tem essa infecção é, bacteriana. E é por isso, gente, que, como vocês viram aí, né? Muita gente já tratava com azitromicina. Então quer dizer que a azitromicina, né? Causava melhor em alguns casos, não porque ela está atacando o Covid, tá? A azitromicina não tem atividade contra o Covid. Não existe até hoje nenhuma fármaco que mostre, nenhum medicamento, né, para ser usado comercialmente. E, porém, essa azitromicina pode estar funcionando o quê? Matando essas bactérias, né, causando a morte dessas bactérias, principalmente pseudomonas não tanto, né, mas principalmente os gram-positivos. E aí você tem a melhora, mas é a melhora porque você está matando a bactéria que está causando uma infecção secundária. Entrando na família Enterobacteriaceae, a gente tem a Klebsiella pneumoniae, né? Klebsiella também muito importante, causando pneumonias. Ela responde em torno de 3 a 5% das pneumonias adquiridas na comunidade, né? E 12%, né, daquelas adquiridas no hospital. Então, também é uma bactéria que está muito associada ao ambiente hospitalar. A transmissão, tá, como no caso do Staphylococcus aureus, por aspiração ou hematogênica. A bactéria causando infecção em oticídio cai no sangue, chega no pulmão, é hematogênica, ou a pessoa aspira conteúdo da orofaringe. E nesse caso, gente, as pessoas elas vão ser colonizadas pela bactéria de forma assintomática. Ah, Bruno, então existe colonização de Klebsiella no trato respiratório superior? Sim, tá? Pode ocorrer. E os fatores de risco, tá, gente? Os principais fatores de risco são doenças de base, né, muito associadas à pneumonia pela Klebsiella, como câncer, doença crônica renal e diabetes mellitus, e também imunossupressão, né, por medicamentos ou em pacientes vivendo com HIV. A pneumonia causada pela Klebsiella, ela é uma pneumonia lobar, como vocês podem ver aí na figura, abaixo, no raio-x, ou seja, ela só vai acometer um lobo do pulmão. Né? E esse lobo, obviamente, né, pode ser uma região grande, mas ela é uma bactéria que é restrita a um lobo do pulmão. E a Klebsiella, eu também falei com vocês, gente, das KCTs,
que eram as citotoxinas de Klebsiella. Klebsiella também produz várias toxinas que vão causar morte do tecido, né, e destruição necrótica do tecido. Então você pode ver isso também acontecendo no pulmão. Então você pode também formar cavidades, né, microabscessos e produção de escarro com sangue, que é a hemoptise. E a mortalidade a gente pode chegar a 65%, tá? Então a mortalidade também muito alta. A Klebsiella, gente, assim como o Pseudomonas aeruginosa, é uma bactéria que às vezes é muito complicada de tratar, né? É uma bactéria que pode apresentar, principalmente no ambiente hospitalar, né, uma alta taxa de resistência a várias classes de antibióticos. Então aí também você tem uma dificuldade grande no tratamento dessa infecção. Uma terceira espécie aqui de gram negativo que eu vou falar com vocês, gente, é o Haemophilus influenza do tipo B. Então eu falei com vocês lá na aula de superior, né? Também um hemófilos muito comum causando sinusite, enfim. Na verdade epiglotite, né? Que era o caso mais. é, Talvez o caso que tem a maior prevalência, né, do hemófilos influenza. E então, o hemófilos influenza, eu falei, é dividido em sorotipos pelo antígeno da cápsula, tá, gente? O principal agente causador das doenças é o hemófilos influenza do grupo B, ou HIV. Né? Ele é um cocobacilo gram-negativo. Né? A pneumonia, gente, era comum em crianças menores de 5 anos, bastante comum, porém a incidência caiu drasticamente devido à vacinação. Lembrando, né, a vacina da hemófilos influenza está naquela pentavalente, que é difteria, tétano, coqueluche, hemófilos influenza e hepatite B. No caso das infecções, né, o indivíduo apresentava um corrimento nasal, febre, tosse produtiva também produzindo escarro e dispneia, né, como vocês estão vendo, não muito diferente dos outros tipos de pneumonia. Né, ela vai causar consolidação pulmonar e derrame pleural, pode causar, como vocês estão vendo aí a radiografia, né, a figura direita abaixo, e ele também acontece muito como infecção secundária, né, do vírus da influenza, infecções secundárias de vírus, né, então pós uma pneumonia viral, essas bactérias, né, elas causarem uma infecção secundária bacteriana. Falando agora sobre as bactérias atípicas, tá, gente? Vocês vão ver por que elas são chamadas assim, né? O Mycoplasma pneumoniae, né? O gênero Mycoplasma pertence ao filo Teniricutis, da família Mycoplasmatácea, tá? Então não são associados, né? Não são relacionados às outras bactérias. Elas são chamadas de bactérias atípicas, gente, porque não possuem parede celular de peptídeo glicano. Tá? Elas não têm parede celular, então são chamadas de bactérias atípicas. A pneumonia causada, gente, pela Mycoplasma pneumoniae é uma pneumonia branda, tá? Tanto que em inglês ela é chamada de walking pneumonia, que seria, né, a pneumonia andante, enfim. Porque as pessoas que têm a pneumonia, né, elas permanecem em atividade, né? Ela não derruba igual as outras pneumonias. A incubação é longa, gente, até porque é uma bactéria difícil de crescer. E os sinais e sintomas também vão ser meio indistinguíveis de outras pneumonias, como mal-estar, febre baixa, tosse, dores de garganta. Com infecção com outras bactérias e vírus é comum, tá? Então pode acontecer com influenza, com SARS-CoV, ou com Streptococcus pneumoniae. E a incidência dessa bactéria no Brasil é desconhecida, gente, por falta, muitas vezes, do diagnóstico. Né? Mas é uma bactéria importante como agente etiológico, né, das pneumonias. Outra bactéria atípica é a Chlamydophila pneumoniae, que até recentemente, né, era chamada de Chlamydia pneumoniae, mudou de gênero. A Chlamydophila, gente, ela é da família Chlamydiae
e filoclamídia, desculpa, a família Clamidiaceae. Então, vocês veem também não é relacionada às outras bactérias típicas, né, que a gente está vendo. Ela é atípica porque, gente, ela é uma bactéria intracelular obrigatória, ela é um patógeno intracelular obrigatório. Tá? Como vocês estão vendo aí ao lado, essa bactéria ela vai ser causar a infecção, né, através de uma forma que a gente chama de EB, tá? Que são os corpúsculos elementares. Essa forma, gente, é uma forma da bactéria ela perde muito água e o metabolismo quase zero. Então é uma forma que fora da célula não tem metabolismo. E depois, passando, né, pelos fagossomos, fagolisossomos, ela vai começar a voltar ao estado ativo metabólico, que é o corpúsculo reticular, ou RB, mostrado aí na figura. E aí o corpúsculo reticular é aquele que vai multiplicar, vai se transformar de novo em corpúsculo elementar, desculpa, e vai ser liberado da célula muitas vezes por lise. Ela causa uma pneumonia bastante prevalente na comunidade, tá, gente? Não tão comum no ambiente hospitalar. Tem um período de incubação longo, de 3 a 4 semanas. A bactéria também é fastidiosa, demora a crescer, né? E precisa de células para fazer sua progênie. E o período de incubação, após o período de incubação, a gente pode ter alguns sintomas que, de novo, né, são sintomas inespecíficos, como corrimento nasal, a coriza, a tosse, a febre baixa, dores de cabeça, mal-estar, dores musculares, dores de garganta. E a doença, gente, essa doença ela tem a capacidade de cronificar, tá? Podendo causar uma pneumonia crônica, mesmo a pessoa fazendo os tratamentos com antibióticos, tá? Outra bactéria também considerada atípica é o Mycobacterium tuberculose. Gente, eu não vou falar muito aqui porque a gente já discutiu a tuberculose pulmonar na aula de mico. Né? Então vocês sabem que ela começa, né, de uma forma insidiosa, os sintomas vão surgindo aos poucos, como mal-estar, perda de peso, tosse e suores noturnos. E o principal sintoma, né, que faz do diagnóstico, né, leva o médico a suspeitar, é a tosse, que pode ser uma tosse seca, né, por mais de 3 semanas, uma tosse prolongada. E também pode ocorrer, né, o escarro com sangue, né, e como eu falei com vocês, essa é a forma quando a pessoa tem a tal da doença cavitária, ou seja, ela está liberando bacilos no escarro. Né? E o Mycobacterium tuberculose, vocês sabem, ela é considerada atípica pela sua parede, né, que é rica em lipídios, ao invés de peptídeo e açúcares, né, como são a parede da maioria das bactérias. Falando agora outras bactérias, a gente fala um pouquinho dos anaeróbios da cavidade oral. Né? A gente sabe, eu falei para vocês no início da aula passada, perdão, que a gente tinha cerca de um aeróbio para cada 100 anaeróbios. Então a microbiota oral, né, é principalmente formada por anaeróbios. E a transmissão dessa pneumonia, gente, ela vai se dar por aspiração do conteúdo da orofaringe, né, ou chamada pneumonia aspirativa. Né? Geralmente, gente, ela vai ser de natureza polimicrobiana. Então a gente vai combinar os anaeróbios com espécies que a gente já viu, Klebsiella, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus. Mas as espécies mais comuns de anaeróbios causando, gente, e que fazem parte, né, da microbiota oral, é o Fusobacterium nucleatum, que é um bacilo gram-negativo, a Prevotella veroraris, que é um bacilo gram-negativo também, e a Veillonella atípica, que é um coco gram-negativo. Os fatores de risco para esse tipo de pneumonia, gente, são pessoas com cognição afetada, né, tanto devido a questões genéticas, né, ou doenças congênitas, como também de cognição afetada, por exemplo, por drogas, lícitas ou ilícitas. Indivíduos que têm a deglutição prejudicada, gente, por exemplo, pacientes pós-AVC, acidente vascular cerebral,
ele pode ter, né, a sua deglutição prejudicada, uma paralisação ali nos músculos da deglutição. Né? Então a pessoa às vezes tem que fazer até fisioterapia, às vezes, muitas das vezes, né, tem que fazer até fisioterapia para recuperar fonoaudiologia, para a questão da fala, né? E também indivíduos que estão com ventilação mecânica. Por quê, gente? A ventilação mecânica ela tira todos aqueles mecanismos, né, ou diminui, inibe aqueles mecanismos da imunidade inata. A produção do muco, as células ciliadas, né, que vão bater o muco para fora, para ser expelido, né, como escarro, junto com a bactéria. Então a ventilação mecânica inibe toda essa resposta imuninata e é um fator de risco também para a pneumonia aspirativa. Outra bactéria envolvida, gente, é a Legionella pneumófila. São bacilos gram-negativos, aeróbios, flagelados e não formadores de esporos. Essas bactérias, gente, elas vão se manter amebas de vida livre na natureza, então elas ficam multiplicando dentro de células de ameba de vida livre e vai poder causar doença, né, ao chegar no pulmão. Os principais sintomas clínicos são a febre alta, dores de cabeça, dores no corpo, tosse produtiva com liberação de sangue no escarro e dores torácicas. Mais uma vez, né, não muito distinguível de outros tipos de pneumonia. E para finalizar, também lembrando, gente, do Streptococcus agalati, né, o grupo B de Lâncio, que ele vai causar pneumonia em recém-nascidos, principalmente na tal da doença de início precoce, né, adquiridos até os 17 dias de vida. Né, vocês lembram, né, que a pessoa, a mãe, a gestante, né, se for portadora da bactéria, a bactéria pode estar com microbiota do trato genito-urinal e durante a passagem pelo canal do parto, a criança, o recém-nascido, né, adquiriria essa bactéria. E aí, no caso das doenças até 7 dias de vida, né, principalmente pneumonia, e no caso da doença de início tardio, né, que é dos 7 dias para frente, é mais a meningite, né, mais comum a meningite. Tá? Então essa bactéria pode causar também pneumonia, né, num grupo específico em recém-nascidos. E lembrando, tá, gente, como ela pode passar pelo canal do parto, né, o estado de portador das gestantes, ele é testado, né, nos exames de pré-natal. Geralmente aqueles exames feitos mais próximos à data, né, prevista para o parto.